A Bíblia não ignora a realidade da prisão. Ela registra cárceres, cadeias e cativeiros como parte da experiência humana em um mundo marcado pela dor, pela injustiça e pelo pecado. Desde o início, é importante afirmar com clareza bíblica: a Escritura não apresenta a prisão como ideal, nem como fim desejável. Ela a descreve como uma realidade presente na história humana. Ao longo das Escrituras, homens escolhidos por Deus passaram por prisões, algumas vezes por injustiça, outras como consequência de escolhas humanas. Mas o texto bíblico revela que a presença de Deus não foi anulada pelo cárcere. Hoje, não vamos criar doutrina. Vamos ouvir com reverência o que a Bíblia diz. O Antigo Testamento fala sobre prisão, aflição e esperança. Em Gênesis 39, 20 diz: E tomou o Senhor de José e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E José estava ali na prisão. O texto afirma um fato histórico. José foi lançado na prisão. Não há promessa explícita. Não há explicação imediata. Há apenas o registro fiel da condição de José. Em Gênesis 41, 14, as Escrituras falam: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da prisão. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. O texto mostra que José saiu da prisão. Ele não afirma que toda prisão terminará da mesma forma, mas revela que, neste caso, a prisão não foi o fim da história. O princípio que aprendemos a partir das Escrituras é que a prisão não impediu o cumprimento do propósito que Deus tinha para José. Já em Juízes, Sansão teve a prisão como consequência. Juízes 16, 21 diz: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e o prenderam com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. O texto não justifica Sansão, também não esconde sua queda. O texto revela que a prisão pode ser consequência de escolhas humanas. Ainda assim, Deus não abandona sua história. Em Salmos, Deus vê os presos. Em Salmos 69, 33, a palavra diz: Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus presos. Aqui há uma afirmação direta da Escritura. Deus não ignora os presos. Deus não os despreza. Ainda em Salmos 107, 10 a 14 fala: Os que se assentaram nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferro, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. O texto conecta 3 realidades: prisão, clamor e livramento. O texto não promete tempo, mas revela que Deus ouve quando há clamor. A promessa de libertação, os profetas Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. O texto anuncia a libertação como ação soberana de Deus, não como fórmula humana, não como garantia automática. No Novo Testamento fala sobre Cristo, prisão e testemunho Jesus, e os presos em Mateus 25, 36, a palavra diz: Estive na prisão e fostes ver-me. Jesus reconhece a realidade do cárcere e associa o cuidado aos presos ao amor ao próximo. Prisões que não calaram o Evangelho, em Atos 16, 23 a 26, a Escritura fala: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. O texto mostra que Deus pode intervir quando quer e como quer. Paulo, uma verdade central em 2 Timóteo 2,9 diz: Mas a palavra de Deus não está presa.
Homens podem ser presos, circunstâncias podem limitar o corpo, mas a palavra de Deus não está presa. A Bíblia nos permite refletir sobre realidades atuais, prisões emocionais, prisões espirituais, prisões causadas por escolhas humanas. A Bíblia afirma que Deus não despreza os presos, prisões não anulam seus propósitos. A presença de Deus não é limitada por cadeias. A prisão não define o fim da história quando Deus está presente nela. Aqui chegamos ao final. Obrigado por assistir até aqui e que Deus siga abençoando a vida de todos vocês. E oremos. Senhor Deus, Tu que vê todas as coisas, entregamos diante de Ti os que estão presos no corpo, na alma e no coração. Sustenta, fortalece e age conforme a Tua vontade. Confiamos não nas circunstâncias, mas na Tua fidelidade. Pois só Tu és Pai eterno celestial. Nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.